Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, deixa eu me apresentar, que alguns alunos com certeza já me conhecem, né? Outros não, estão me conhecendo hoje. Né? Meu nome é Cristiana, todo mundo também me chama de Dedéia, então vocês podem ficar à vontade. Nós estamos dando início hoje, né, ao curso pré-técnico e eu vou dar aula para vocês de linguagem, basicamente de língua portuguesa, né? E a gente sabe que o curso de pré-técnico é um curso preparatório, né, para quem tem o desejo aí de estudar no IFE, né, tentar aí uma vaga na escola federal, um curso técnico. E eu acho assim que é de suma importância, porque a gente vive, né, bem perto de uma cidade, que é Macaé, que trabalha muito, a gente tem muitas plataformas, né, muitas empresas, indústrias, que precisam de um trabalho técnico de muitas pessoas, né? Então, se a gente puder investir no nosso conhecimento, investir na nossa educação, a gente se preparar melhor para o mercado de trabalho, né, vai ser tudo de bom. Então, esse tempo aí é um tempo de grande aprendizado, não é um tempo que vocês vão estar jogando fora, vocês não vão estar perdendo tempo, mas vocês vão estar ganhando muito tempo, né? Ganhando aprendizado, ganhando conhecimento, né? Compartilhando, para daqui a pouco vocês, na hora que tiverem que fazer uma prova do IFE ou uma prova do CAPES, vocês passarem nessa prova, né? Por quê? Porque vocês já se prepararam, né? Então a gente dá esse curso preparatório pré-técnico, mas ele só não é só para a escola federal, né, de cursos técnicos, mas também é para o colégio de aplicação, para quem quer se preparar melhor para o Enem, né? E essas escolas só entram, gente, se fizer prova. Então, que vocês possam aprender, né, bastante, pegar essa ferramenta de aprendizagem que a Secretaria de Educação do município está ofertando a vocês, para a gente poder abraçar, né, esse período, abraçar esse tempo, dizer assim, olha, eu vou estudar porque eu quero aprender, porque eu quero crescer muito na vida, né, e se eu estou tendo uma oportunidade agora, eu jamais vou jogar essa oportunidade fora, tá bom? Vocês terão outros professores, mas eles vão se apresentar aí ao longo do dia para vocês, né? As nossas aulas serão toda terça-feira, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, né, e vocês vão ter outros professores e vão ter aula também na quinta-feira. Nessas aulas elas vão acontecer de forma online, nós vamos enviar o vídeo gravando essas aulas para vocês e vamos ficar no WhatsApp para tirar qualquer dúvida de vocês. Por enquanto, hoje, vocês vão estar sem apostila, mas para a próxima semana, se Deus quiser, essa apostila já vai estar com vocês. Nós estamos terminando alguns ajustes nessa apostila, mas aí como nós já agendamos para começar hoje, nós já estamos dando o pontapé inicial, né, para saber que é uma realidade e vai acontecer mesmo como já está acontecendo, tá bom? Então, vou começar a minha aula hoje, língua portuguesa, nós chamamos de linguagens, né? A gente vai trabalhar com língua portuguesa. E o que nós vamos trabalhar hoje, professora? Gêneros e tipos textuais diversos, né? Nós temos vários gêneros de textos, né? Vários tipos de texto que a gente vai trabalhar. E são conteúdos que são próprios desse tipo de prova. O primeiro conteúdo que vocês vão ver na apostila, logo assim que vocês receberem, é a chamada fake news. O que é fake news, Dedé? Fake news é uma notícia, tá? Ela não deixa de ser notícia, ela é uma notícia. Só que não é uma notícia verídica, não é uma notícia verdadeira. Por causa de quê? Porque ela vem recheada de exagero, muitas vezes de notícias falsas, notícias mentirosas, né? Ela vem carregada de desinformação. O que é desinformação? Não está informado, não está bem informado acerca do assunto que está sendo falado. Então, pegou-se uma notícia aqui, passa essa notícia adiante, sem confirmar se aquele fato que está sendo noticiado ali é verdadeiro ou não, né? Então, quando se descobre, então, poxa, essa notícia ela foi uma mentira, não foi uma verdade, então nós temos uma fake news, né? Ela é muito caracterizada por essa falta de informação e pelo exagero, e é muito importante nós ficarmos atentos para a gente não sair reproduzindo
notícias que não são verdadeiras, né? Então a gente precisa ficar assim bastante atento em relação a isso, né? Porque muita gente por aí acaba lendo as notícias e passando essas notícias adiante, né? Elas surgem muito em redes sociais, principalmente em redes sociais. É uma notícia, né, que ela é publicada nas redes sociais. A gente vai conhecer também os chamados classificados. O que são esses classificados? É também um gênero que ele é publicado em jornal, ele é publicado em revista, né, mais em jornais. E é um gênero que a gente costuma dizer que ele é persuasivo. O que é esse gênero persuasivo? É um gênero que tenta convencer alguém de alguma coisa, a comprar um bem, a alugar um determinado ponto. Então ele vem para convencer, ele vem recheado de convencimento para quem olha aquela propaganda, quem olha aquele classificado, aquele anúncio, se sinta empolgado e desejoso de adquirir aquilo dali, né? Ele, na verdade, ele vai usar uma função da linguagem que é chamada de função apelativa ou função conativa, né? Por exemplo, ele vem nos jornais assim, vende-se um sítio com tantos alqueires, uma casa com tantos quartos, e assim, aí ele vai dando os detalhes daquele sítio, a ponto de quem olhar para aquele classificado, quem lê aquele classificado, desejar possuir aquele sítio, né? Então, ele geralmente, além dele ser persuasivo, de tentar convencer, ele também é objetivo, né? Então, vem sempre com essa classificação. Dentro dos classificados, nós vamos ter 3 tipos de linguagem. A chamada linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. O que é a linguagem verbal? A linguagem verbal é uma linguagem que tanto ela pode ser falada, ela pode ser oral, quanto ela pode ser escrita também, tá? E aí a gente vê, né? Porque se a gente estiver trabalhando com um jornal em papel ou uma revista, nós temos a linguagem verbal, porque ela vai ser toda escrita. Mas também nós vamos trabalhar com a linguagem não verbal. Às vezes você vai encontrar um classificado que ele tanto está trabalhando a linguagem verbal, quanto ele está trabalhando a linguagem não verbal. Porque tem gente que vai postar alguma coisa para vender e ele coloca a imagem. Por exemplo, hoje nós usamos, aqui em Macabu, por exemplo, nós usamos o Face, né, da cidade Simpatia, e anunciamos alguns produtos, anunciamos a venda, vendo batata recheada, vendo lanche, né, tem uma hamburgueria, vende um produto de trabalho manual, trabalho artístico, e aí as pessoas postam no Face, né, da cidade Simpatia, e coloca junto com esse anúncio uma foto. Então ele trabalha a imagem e trabalha a parte escrita. Então ele trabalha a linguagem verbal e a linguagem não verbal ao mesmo tempo, entenderam? A não verbal, ela é só feita por imagem, por sons. Por exemplo, o surdo mudo, ele trabalha com Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. Então, se você sabe falar em Libra, o surdo chega perto de você e faz assim, ó, oi, isso daqui é oi. Ele não vai falar porque ele é mudo, mas ele vai fazer isso aqui, ó. Para quem conhece, quem estuda um pouco de Libra, vai saber que esse sinal aqui é de um oi, né? E existe a linguagem mista. A linguagem mista é essa, quando eu misturo a língua falada, né, com a imagem, ou a língua escrita com a imagem, a linguagem mista. Voltando na linguagem verbal, por exemplo, as cores, elas também fazem parte da linguagem não verbal, né? Se está no meio de uma guerra, alguém abana um tecido branco, as pessoas sabem assim, ó, não quer mais guerra, ele quer paz. Faz um assovio, né? Tinha gente no passado que namorava, aí chegava perto da casa da namorada, dava um assovio. Aí a namorada falava assim, ó, fulano chegou, vou lá falar com fulano, né? Então era a forma de comunicação, usava a linguagem não verbal para poder chamar a atenção de quem estava ouvindo. E essa pessoa, lógico, justamente a namorada, né, sabia que ele estava chegando ali.
Aí nós vamos também conhecer o chamado gráfico. O que é o gráfico? O gráfico também é uma forma de texto, tá? Pode até parecer que não, você vai dizer assim, Dedé, mas gráfico é um texto, gráfico é aquele gráfico de pizza que vem cortado, mostrando pra gente a porcentagem, o gráfico de coluna, o gráfico de linha, são gráficos e a gente precisa aprender a ler esses gráficos, porque os gráficos eles vêm carregando muita informação com eles que eu preciso ter bastante atenção para poder fazer a leitura. Geralmente do lado dos gráficos ou do gráfico, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês, ficam as chamadas legendas. O que essas legendas são? Essas legendas geralmente elas vêm da cor do gráfico, né? Da cor que está ali no gráfico. Às vezes você tem um gráfico de coluna com amarelo, uma cor amarela, uma cor azul, uma cor verde, uma cor vermelha. E a legenda geralmente é um quadradinho ou uma bolinha de acordo com aquela cor. Aí quando você olha para o quadradinho, por exemplo, vermelho, e olha para o gráfico de coluna vermelho, você vai saber o que aquela coluna vermelha representa. Entendeu? Ah, e outro detalhe, o gráfico tem que ter um título, tá? Todo gráfico tem que ter um título, porque senão como é que você vai saber do que ele está falando? Né? Então você precisa ler o título. Todo gráfico tem uma fonte. O que é essa fonte? A fonte geralmente ela vem embaixo do gráfico. É dizer, essa fonte informa pra gente quem que trouxe esse gráfico, quem que apresentou essas informações. Às vezes foi o IBGE, foi um site X, né? Foi o Folha de São Paulo. Qual site, qual foi a fonte que me trouxe essa informação acerca desse gráfico, né? A gente tem vários tipos de gráficos, né? Mas os mais comuns são esses, são os de colunas, os de pizzas, que são os circulares, né? E eles trazem bastante informação pra gente. Hoje a gente tem visto muito na televisão, principalmente nos jornais, quem tem hábito de assistir jornal sabe do que eu tô falando, que quando passa a questão de quantos mortos pela Covid no Brasil, no mundo, eles estão sempre mostrando em formas de gráfico, né? Então isso é muito importante a gente estar atento a isso daí, tá? Às vezes vem números também. Nós temos os chamados infográficos. O que é infográfico, Dedé? O infográfico é a união, na verdade, de uma imagem com um texto, né? Quando você tem uma imagem e você tem um texto, você tem um infográfico. Esse infográfico ele pode servir para se fazer uma propaganda, trazer um anúncio de alguma coisa. Geralmente vem uma propaganda, por exemplo, quando vai se falar, você pega um panfletozinho falando da dengue, né? Aí você começa a mostrar, você mostra os desenhos, o que você tem que fazer com cada, por exemplo, com o pneu, com a caixa d'água, com os vasinhos de planta, começa a mostrar aqueles desenhos ali e ao mesmo tempo também a escrita, nós temos um infográfico, né? Esse infográfico pode ser também formas de gráfico mesmo, né? E desenhos dentro desse gráfico, que também é muito interessante, né? E geralmente ele tem também a palavra gráfico, vem da grafia, vem da escrita, né? Nós temos também o chamado blog. O que é blog, Dedé? Blog são páginas da internet, né? Essas páginas da internet, elas vão divulgar algumas informações de interesse, por exemplo, do blogueiro. Por exemplo, eu amo tirar fotografias. E aí eu monto um blog, eu crio um blog, e esse blog eu começo a postar as minhas fotos, as fotografias que eu faço ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, né? E as pessoas vão acessando esse blog e vão olhando todo o meu trabalho, né? Então ele vem sempre assim, trazendo bastante informações pra gente. Informações que quem cria, quem escreve, quem produz, acha interessante, tá? Nem todo blog que eu olhar, que eu ler, eu vou gostar. Uns falam de moda, outros falam de beleza, né? Outros falam de obesidade, né? Outros são dicas de moda. E aí eu vou pesquisando, vou lendo os blogs daqueles de acordo com a minha vontade, né? São os textos de acordo com as minhas opiniões.
A gente também tem um post, né, que o post é uma postagem, né, geralmente ele é publicado na internet, né, geralmente ele vem em formato de vídeo, de imagem, também de áudio, e aí geralmente eles são publicados no Facebook, no Instagram e qualquer outra rede social que as pessoas têm. Então o post é uma postagem mesmo que nós fazemos. Nós temos os chamados podcasts. O que é esse podcast, Dedé? O podcast, na verdade, ele funciona como um programa de rádio, porque ele é gravado, né? Tem todo um processo lá que ele grava e esse conteúdo ele é repassado, né, geralmente para aumentar o seu conhecimento acerca de alguma coisa. Por exemplo, você está assistindo uma reportagem no jornal e aí essa reportagem está falando sobre a agricultura X. Aí eles dizem assim, você quer saber mais sobre esse assunto? Ouça o podcast na página tal da internet. E aí você ouve aquele podcast, você sabe das coisas com maior riqueza de detalhes, né? E aí você pode baixar esse play, né? Esse áudio. Você pode tanto baixar quanto você pode só ouvir mesmo pela internet, pode ouvir a hora que você quiser, né? Os podcasts são muito legais, alguns pra gente, eu quero fazer um podcast, como é que eu faço? Geralmente eles são pagos, né? Eles não são aplicativos grátis. Você pode até ter aplicativos grátis, né? Mas eu não sei assim a dimensão, como que ele vai funcionar, porque outro tempo aí eu tentei baixar uma forma grátis aí, mas eu tinha que fazer outras configurações do meu celular, então eu deixei para lá. E aí, por último, antepenúltima coisa, faltam algumas coisinhas. Nós vamos trabalhar também o texto de opinião. O texto de opinião é um texto realmente de opinião acerca de alguma coisa. Quem escreve um texto de opinião, ele é chamado de articulista. Então, grava isso na sua memória aí. Quem produz o texto de opinião, ele é chamado de articulista. Geralmente, o texto de opinião, ele é baseado no fato da atualidade e quem escreve, o articulista, ele vai tratar mesmo de algum tema que está acontecendo no mundo ou no próprio país, e ele vai apresentar a opinião dele, a opinião de quem escreve acerca daquele fato, se posicionando acerca desse fato, né? Eu sei que é um texto de opinião porque à medida que eu vou lendo, eu vou entendendo que quem está escrevendo está colocando o seu ponto de vista dentro desse texto, né? Nós temos também a chamada tirinha. A tirinha, ela é muito parecida com a história em quadrinho, né? Ela tem a mesma formatação, ela tem balão, ela tem ilustração, né? Ela tem os espaços certinhos, só que ela é menor do que o HQ, que é chamado de HQ, história em quadrinho, né? Ela geralmente tem 3, 4 quadrinhos só, a historinha se baseia naqueles 3, 4 quadrinhos. E uma das coisas que é muito pertinente, tanto na história em quadrinho, quanto na tirinha, é a presença de onomatopeia. O que é uma onomatopeia? A onomatopeia nada mais é do que um som que eu consigo escrever. Por exemplo, o bebê chorando faz buá, buá, buá. Aí eu escrevo B-U-A e boto acento no A, acento agudo no A. E eu consigo transformar o choro de um bebê em palavra, né? O abelha voando, aí eu boto um monte de zzz. Isso significa que a abelha está voando, né? Então eu tenho isso aí dentro tanto da tirinha quanto da história em quadrinhos, tá? Ele também é um gênero narrativo, né? Tem diálogos, né? Tem personagens, cria um esquema de conversação, né? De conversa, porque há a presença de um diálogo. Só que nesse diálogo nós não temos o uso do travessão, nós temos os balões, né? Esses balões são direcionados a cada um que vai soltar a sua voz. E por último nós temos o WhatsApp, que também é um aplicativo, né? Ele é usado para trazer informações para cada um de nós, né? Nós podemos tanto emitir quanto receber. Essas mensagens, elas são instantâneas. Quando você tem rede de internet boa, tranquila, né? Elas são instantâneas, elas vão e elas chegam até nós muito rápido, né? Todas usadas pela rede de internet, né? Todo mundo conhece o WhatsApp, então tranquilo.
Então, pessoal, a partir de agora, a apostila vai virar com atividades, né? E assim que vocês receberem as apostilas, vocês façam as atividades e eu vou mandar essa correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem agora, podem postar para mim, me perguntar aí, Dedé, não entendi isso, ou Cristiana, não entendi aquilo. Pode me explicar de novo, que eu mando um áudio para você te explicando, tá bom? Até mais, crianças. Beijo, fica com Deus.